Esse serviço, ele faz parte do pacote de ações emergenciais do Bahia Produtiva, onde esse trabalho que a gente está fazendo com vocês hoje, ele será disponibilizado no YouTube para que vocês possam assistir e principalmente compartilhar com os agricultores que vocês assessoram. Então, gente, hoje nós vamos estar fazendo a apresentação aí da videoaula sobre armazenamento de forragens e o nosso convidado especial aí é Fernando Ferreira Oiticica, educador da fase, e a partir de agora ele inicia a apresentação com a gente. Boa tarde a todas e todos, agradecendo logo antecipadamente pela participação. Eu acho que é um tema importante, né? Não só para os criadores, mas para todas as pessoas que vivem na roça, porque às vezes a gente se identifica com uma determinada atividade, mas sempre os agricultores da comunidade criam uma vaquinha, criam um bode, uma ovelha. E aí a gente entender também as técnicas de armazenamento de forragem é importante. Lembrando também que não se trata só de questão de semiárido. Semiárido é uma questão realmente de emergência, que tem que realmente produzir. Mas a gente já percebe que nas regiões aí já está acontecendo, né, verões fortes e prolongados, que às vezes dificulta a obtenção, né, de matéria verde em qualidade para os rebanhos, para quem cria, né? Então, nós vamos trabalhar hoje esse tema, né, importante, a produção, e para realmente diminuição de custos, né, na produção e aproveitamento ao máximo da forragem. Porque, às vezes, o que acontece? Você tem um pasto bonito no período da chuva, não tem uma carga de animal suficiente para se alimentar e bater aquele pasto, aí ele termina você perdendo, o pasto amadurecendo e você vai entregar mais fibra ao animal do que um alimento de qualidade, né? Então, as técnicas de armazenamento ajudam nisso. Então, você armazenar, produzir o excedente, né, de forragens que tem na propriedade ou plantar determinadas forragens para produção e minimizar custos, tá bom? Vamos trabalhar com 3 momentos. O primeiro momento vai ser a questão de planejamento da produção, certo? De planejar a produção. Olha, nós voltando àquela conversa que tivemos na apresentação, no trabalho, na videoaula que nós fizemos sobre políticas públicas, né? Planejar, planejar, planejar. O que que acontece com a agricultura familiar? Os agricultores, eles vão produzindo, olha, aquilo está dando certo e tal, eles vão fazendo sem ter um estudo de viabilidade econômica, sem ter um planejamento do que vai fazer. Na atividade de bovinocultura, não é diferente, certo? Nós temos que planejar a capacidade de suporte dos pastos, nós temos que planejar a quantidade de animais que nós vamos ter e as técnicas realmente que nós vamos empreender para que tenhamos sucesso na produção, né? Tanto de bovino para corte como para bovino leiteiro, né? Então, primeiro momento, planejar. E aí nós vamos para o segundo momento, que seria a produção de feno, que é muito importante também. Nós temos uma diversidade, principalmente na nossa região, de forrageiras, né, de gramíneas e leguminosas, que dá para produzir o feno, e às vezes nós deixamos perder. E no terceiro momento, a produção de silagens, tá bom? E aí a gente encerra, né? Então, planejando a produção. Questões importantes que eu sempre coloco quando eu vou trabalhar qualquer atividade pecuária, né? Pode ser aves, pode ser bovinos, pode ser caprinos e ovinos. Para mim, esse é o tripé da produção primária. Porque produção primária, nós aí estamos da porteira para dentro, certo? Na secundária já seria o beneficiamento e tal, e a terciária a gente comercializar. Mas essas 3 questões, elas são fundamentais para que a gente obtenha sucesso na pecuária, na produção pecuária. Então, o primeiro dos tripés é a alimentação, né? É você produzir volumoso, que pode ser através de pastagem nativa, pastagem cultivada ou armazenamento de forragem. A questão da água também é muito interessante na questão da alimentação. Água boa e de qualidade. Então, às vezes você tem água, mas é uma água contaminada, uma água com metais pesados. Então, tem que ser água limpa, de qualidade, para fornecer aos animais. O outro tripé seria o manejo sanitário, né? São as condições sanitárias do rebanho, dos animais,
E uma coisa importante que entra no manejo sanitário é a questão do conforto. Às vezes as pessoas colocam os animais nos dias de sol quente em áreas muito abertas, os animais ficam ali naquele sol quente o dia todo, e isso influi no rendimento de carcaça, influi na produção de leite. Então, o manejo sanitário não é só tratar doenças, não é só vacina, não é só controle de verminoses, nem higiene das instalações, é também essa questão de você ter conforto, dar conforto. Então, árvores espalhadas, ou então, se você produzir áreas cobertas com palha para que os animais possam ruminar numa sombra, isso é muito importante. Isso são coisas simples, baratas, que dão um ganho muito bom na questão da produtividade e na produção dos animais, certo? E o terceiro tripé, que é o manejo reprodutivo, né? Você está trabalhando na questão da genética, do cruzamento de animais, da raça que você definiu no planejamento que você quer produzir, se é para corte, se é para leite. Então, o planejamento ele é importante em todos os momentos da atividade agrícola, e a agricultura familiar ainda não assumiu isso de fato. Eu acho que é um trabalho interessante dos ACRs, tá fazendo essa pergunta sempre aos agricultores. Você tem um planejamento dessa atividade? Você tem anotações dessas atividades, né? E no caso da bovinocultura, nós vamos ver algumas questões para se planejar a produção. Informações importantes que nós devemos ter. Primeira coisa é você fazer um levantamento do número de animais que você tem no rebanho por faixa etária, né? Então, quantas vacas você tem em idade já de reprodução, quantos reprodutores você tem, quantos garrotes, novilhos, bezerros, né? Por que nós temos que ter esse levantamento de número de animais? Primeiro, até para relação. Se você tem um rebanho com poucas vacas, né, em idade de reprodução, e tem muitos touros, você está tendo um prejuízo, porque está gastando, está alimentando aquele animal e ele não está servindo para a reprodução. A gente sabe que um touro, na questão da cobertura a pasto, ele consegue cobrir 25 vacas. Mas se você fizer um outro trabalho, né, de monta controlada, essas outras questões, você amplia aí para 40, 50 vacas para um touro. Então, ter esse número de animais, porque ele vai ser importante para você calcular a quantidade de unidade animal, certo? Unidade animal é nada mais, nada menos do que uma pastagem ou a produção de alimentos que vocês fizeram suporta a quantidade de animais, a unidade animal, que ela é calculada na equivalência de um animal de 450 quilos. Normalmente, se trabalha assim, uma vaca para uma unidade animal. A partir dessa quantidade de unidade animal, você vai trabalhar a capacidade de suporte atual da sua propriedade, da área que você vai utilizar para a pecuária. Um exemplo, o ideal é o seguinte: você tem 10 hectares de pastos cultivados, você teria a capacidade de colocar 10 vacas nesses 10 hectares de pastos tranquilamente. Mas isso quer dizer o quê? Que você vai ter 10 hectares de pastos bem cultivados, com chuvas bem distribuídas durante todo o ano. E isso não acontece mesmo na nossa região. No verão, a qualidade das pastagens ela também diminui um pouco, né? O crescimento também diminui um pouco, porque a quantidade de chuvas diminui e a temperatura também aumenta bastante. Então, você diminui essa capacidade de suporte. E tem estudos que diz que, na verdade, vamos dar um exemplo, se você tem 10 hectares, na teoria você teria 10 vacas, mas tem estudos que os animais eles só conseguem consumir no pastejo de 60% a 70% daquela forrageira que está ali no pasto, né? Então, não pode calcular de 1 para 1. Então, você tem essa perda de 30%, mesmo os animais pastando, porque tem a altura que você tem que deixar o pasto para que ele possa também se desenvolver bem. Então, nós temos um exemplo que eu fiz aí para a gente entender melhor o que é que a gente quer, onde a gente quer chegar. Existem valores já estipulados, né, consolidados na pecuária, sobre a unidade animal de cada animal em sua faixa etária. Então, pelo exemplo que nós fizemos aí, nós temos um rebanho com 50 vacas leiteiras, cada vaca ela corresponde a uma unidade animal. Nós temos um reprodutor que corresponde a 1,25 unidade animal. Isso quer dizer o quê?
que um reprodutor, para ele sobreviver bem, ele precisa de 1,25 hectares de pastagem bem cultivada para ele ter o ganho de peso ideal, ter a energia e trabalhar bem na questão da reprodução, né? 6 novilhos, que aí é 0,75 unidade animal, ou 0,75 hectare para cada novilho, 4 garrotes, meio hectare para cada garrote desse, que são unidade animal, e 10 bezerras, que é 0,25 ou 1/4 de hectare, certo? No total, nesse rebanho, nós temos 71 cabeças, 60,25 unidades animais. Se você multiplicar 50 vacas, tal, você vai achar aí 60,25 unidade animal. A área de pastagem cultivada desse agricultor é de 50 hectares de pastagem de boa qualidade, bem manejada, com chuvas bem distribuídas. Então, ele tem 50 unidades animal de pastagem. A pastagem dele é insuficiente para ele tocar o rebanho todo durante o ano. Ele tem um déficit de 10,25 unidades animais. Se você multiplicar isso por 450 quilos, você vai ter aí mais ou menos 4.650 quilos de déficit de alimentação para esse rebanho. Então, qual seria a saída? Ele descartar animais para ele chegar a 50 unidades animais. Então, ver as vacas que estão em fase final, fazer esse descarte, fazer o descarte de novilhos, de garrotes, né? Ficar com as novilhas fêmeas, as garrotas, certo? E as bezerras, e descartando o restante para que ele possa impactar menos. Ou, no outro caso, ele continuar com esse rebanho, que é interessante para ele, e ele passar a produzir silagem e feno de qualidade. As principais técnicas de armazenamento de forragem são 2 técnicas interessantes, principalmente, como eu falei anteriormente, para a gente aproveitar, né, o excedente de forragem, às vezes no pasto, ou numa capineira, ou numa área que a gente plantou especificamente para isso, especificamente para lá para Planaltino, né, região semiárida, para a gente ter esse material para o período de estiagem, né? Normalmente 6 meses, 8 meses, às vezes anos, né? Então, nós vamos tratar aqui de 2 técnicas de armazenamento, que é a fenação, certo? E a silagem, né? A fenação, o feno, que é o produto da fenação, né? Nada mais é do que você colher, né? Cortar a gramínea ou a leguminosa no ponto ideal, né? E colocar para desidratar. Normalmente, a gramínea e a leguminosa ela tem de 80% a 85% de água, e aí você vai desidratá-la para que ela chegue a 25% de água. Então, nós vamos ver como todo esse processo acontece. A importância da fenação, né? Por que a gente produzir feno? Então, por que o feno é importante, né? O feno, quando você desidrata da maneira correta, ele não perde as propriedades, não perde as proteínas, não perde sais minerais e não perde o sabor, né? Então, ele conserva a forragem com todo o seu valor nutritivo durante meses e até anos. Se não pegar muito chuva, mofo, alguma coisa ao apodrecer, molhar e apodrecer, você pode ter seu feno aí por anos, né? Guardado. A mesma coisa acontece com a silagem também. Para a utilização nos períodos de escassez de alimentos. Então, você consegue produzir um alimento de qualidade e no momento de escassez você vai utilizar. Não precisa utilizar enquanto tem pastagem boa. Melhora o sabor de algumas forrageiras de bom valor nutritivo, as quais só com a fenação são aceitas pelos animais. 2 exemplos importantes. Não sei se vocês conhecem pau de rato. Pau de rato ele é uma planta muito resistente, do semiárido. Ela é amarga, ela é verde amarga. Mas quando ela cai, que murcha, ela não tem tanto amargor, tanto que o bode aproveita ela quando cai e come todinho. É muito rico em proteína, entendeu? É digestiva. Então você pode pegar o pau de rato e fazer em forma de feno e guardar, misturar com outros fenos ou um concentrado que os animais vão comer e vão ter um bom ganho de peso. A glicídia fresca, ela amarga também. Mas depois se transforma ela em feno, ela fica mais palatável para os animais. Agora, eu já percebi, já participei de algumas questões que o agricultor, eu fiz, coloquei lá, os animais não estão aceitando. No primeiro momento, o animal não aceita.
Inclusive, esse tipo de alimento não deve ser, no primeiro momento, colocado a quantidade total diária. Você tem que ir aclimatando o animal até ele sentir mesmo, pegar o gosto. Qualquer animal, quando você muda radicalmente o tipo de alimento, ele fica um pouquinho... ele muda o comportamento, ele vai beliscar até ele sentir que é bom e tal. Então, ela tem esse poder de fazer isso, melhorar o sabor. E permite substituir o uso de concentrado, que normalmente é a base de sais minerais, de soja, milho, e o custo, em determinados momentos, nesse momento agora, está bem elevado, né? Então, você consegue baratear o custo de produção utilizando o feno. E mantendo o peso dos animais e a produção que ele ganhou no período das águas. Algumas forrageiras que nós podemos utilizar na produção de feno, certo? As características dela. Ela tem que ter boa produção de massa verde, é claro, quanto maior o volume de massa verde, ela vai ter uma quantidade de matéria seca também interessante. Para você ter uma ideia, 3 quilos de matéria verde você consegue produzir 1,5 kg de feno, quando ela está no ponto ideal e quando ela tem bastante folha. Então, às vezes, utilizam uma gramínea, ou ela madura demais, e aí ela não consegue produzir um feno de qualidade com uma quantidade de folha muito pequena. Então, boa produção de massa verde, boa resistência a cortes frequentes. O ideal é que a gente tenha uma pastagem ou um cultivo de leguminosa que a gente possa dar 3 cortes ao ano, certo? Aí você vai ter uma produção considerável de feno, caules e finos e muitas folhas, como eu coloquei antes. Não quer dizer que outras plantas que tenham caules mais lenhosos você não consiga fazer o feno também. Faz. Normalmente você pode passar no triturador e botar para como você faz com a parte aérea e o caule da haste da mandioca, né? E botar para secar, que você também vai ter um feno de qualidade, não com essas características, mas que pode ser utilizado. Fácil o cultivo, né? Que não seja muito exigente, e desenvolvimento também, e que se adapte ao solo e clima da região. Então, se você for lá para o sul, o pessoal produz mais culturas de clima temperado, de clima mais que suporta geada. Aqui nós temos um clima a temperatura mais alta, então a gente tem que ter algumas leguminosas, algumas gramíneas mais resistentes. 4 fotos aí de materiais que são abundantes e que pode ser produzido, né, nas áreas, e a gente aproveitar para fazer o feno, que é o capim, pastagem, né, de vários tipos, a cunhã, que é uma leguminosa, mas tem outras leguminosas que pode ser utilizada, a mandioca, que pode ser utilizada a folha e a parte aérea, e a folha, ela tem um teor de proteína bruta da mandioca que vai de 16% a 24%. Então, é muito interessante fornecer na alimentação do animal como feno, né? Se fala em mandioca, o agricultor ainda tem medo ainda, principalmente dela fresca, porque diz que embebeda, mas é a questão do ácido cianídrico, que depois que murchar, perde. E aqui é o andu. Eu coloquei o andu, que ele é muito interessante para a produção de feno, e ele pode entrar também na produção de silagem como componente de proteína, certo? E até de dar um sabor melhor, tanto ele como a mandioca. Quando você vai produzir para alimentação animal, a mandioca não deve ser plantada no sistema que você planta para produzir raiz. O andu, você planta ele bem fechadinho, como se estivesse plantando feijão. Quando ele começar a florar, você vai cortar, triturar e botar para secar para fazer o feno. Então, ele não vai produzir grãos, é para a produção, para alimentação animal. A mandioca, do mesmo jeito. Você vai plantar mandioca para produzir ramas para alimentação animal, você vai produzir em sucos, tipo capineira. Você pega a maniva inteira, você corta a ponta, o pé e você coloca no suco. Seria bom você colocar 2 no mesmo lugar, porque uma com a ponta para o lado, outra com uma ponta para o outro, porque vai sair bastante ramificações, você vai ter uma área mais fechada com produção boa de matéria verde, certo? Então, a gente já tem discutido isso, tem trabalhado isso, mas eu acho que nós temos que, nas comunidades, que a gente tiver a oportunidade, a gente começar a fazer pequenas áreas de experimento. Vocês já viram lá na frente que o feno desse material ele pode ser tranquilamente também utilizado na alimentação de aves, né, de galinhas, principalmente na composição da ração. Então, as características são essas e sempre trabalhar nisso.
algumas questões importantes quando a gente pensa em produzir feno, né? A idade certa para o corte da forrageira, né, para a gente fazer o feno. As informações que temos, né, técnicas, é não utilizar muito jovem ou muito tardia. Muito jovem porque ela vai estar com muito terra, com teor de água muito importante, ela perde muito em termos de qualidade. E muito tardia, até para você fazer ela vai ter uma produção maior de fibra, né, perde qualidade, até para você fazer o feno fica um pouco mais trabalhoso, porque ele vai embuchar e tal, aquela mais. Então, nem muito jovem, nem muito tardia. A literatura diz que entre 40 e 50 dias após a germinação, ele começa a diminuir a velocidade de crescimento e aí é o momento de fazer o feno. Eu trabalho normalmente, principalmente com leguminosas. Ela começou a florar, está no ponto de fazer o feno. Até o capim, ele iniciou a floração, não é a produção de semente, mas é a floração que você pode fazer. Mas você vai acompanhando entre 40 e 50 dias de germinação desses plantios, o capim na pie, o capim de corte, entendeu? Também que pode ser utilizado para feno, ele bem triturado, tem que estar numa fase bem nova para que a gente possa utilizar. Mas, normalmente, eles são utilizados, são direcionados para a produção de silagem, certo? Ou então para piquetes rotacionados. A produção de feno por hectare, isso aí depende muito, né? Qual é a gramínea que você vai plantar, qual é a leguminosa que você vai plantar, a espécie forrageira, o desenvolvimento da planta, a qualidade do solo e quantos cortes você vai fazer por ano. Calcula-se que sejam necessários 3 kg de forragem verde para a produção de 1,5 kg de feno. Nas literaturas você tem, para cada determinada gramínea ou leguminosa, quanto ela produz de matéria verde por hectare, e aí você faz esse cálculo. Se você tem 10 toneladas de matéria verde, você sabe que você vai ter 5 toneladas de feno naquela área. E aí, como fazer o feno? Como fazer o feno, né? Então, o corte. Primeiro aqui eu coloquei, né? Então, a pastagem, a leguminosa, a outra leguminosa, florando, né? Então, é o momento ideal. Ela passou da floração e começou a colocar a vagem, está ruim ou então sementear? Não, você pode utilizar, mas ela já perdeu bastante propriedade em termos de proteínas e de nutrientes, certo? Então, é importante que a gente aproveite esse momento. Uma outra questão, a gente fala muito de teor de proteína de uma determinada planta, né? Para que ela possa dar toda a sua potencialidade, o solo também tem que estar rico. Como é que a gente começa a fazer o feno? Primeiro é o corte. Cortar entre 7 e 9 horas da manhã, na hora mais fresca, para que você possa aproveitar o tempo todo, o dia todo, e ela possa perder rapidamente a água, o orvalho da noite, que está ali no interior da planta. As gramíneas leguminosas devem ser, volta, por favor, as gramíneas leguminosas devem ser cortadas no início da floração, e o corte manual ou mecânico, né? A secagem da forragem, né? Essa é a etapa mais importante, entendeu? A secagem. Ela tem que sair daquilo que eu falei, que é depender do estado da planta, né? Se você corta ela naquele período que eu falei, no início da floração, ela vai ser uma planta, existe umidade também, ideal no local, você vai pegar uma planta com 85% de água. Se ela já está no estresse hídrico, está um pouco mais passada, ela está com 60%, mas a média é de 60% a 85% de água na planta, certo? Quando você faz o corte. E você vai levar isso a partir do murchamento, não é secar, é murchar a 25%, que é o ponto de feno, né? Quanto mais rápida a secagem, menores serão as perdas e melhor a qualidade do feno. O material tem que ter uma secagem rápida, uniforme, para evitar podridão, mofo e a perda de qualidade do material também, se ele demora muito na secagem e tal. Realizar 2 a 3 viradas, sendo a primeira logo no primeiro dia e as outras 2 no segundo dia. Porque isso depende muito da intensidade dos raios solares para o tempo de você estar com o feno pronto. Mas você tem que ir revirando uma vez no dia, 2 vezes no outro dia e fazer o toque também, que é importante para saber se o material está no ponto. E como é que a gente faz isso? Pega um pouco do material e vai torcer na mão. Se
quebrar todo, né? Está muito ressecado, você perdeu. Você vai utilizar aquilo com matéria seca, acompanhando o volumoso ou concentrado, mas vai ser um material de qualidade inferior. Se pingar água, ele ainda precisa ser desidratado. E se umedecer a mão também, você torce, essa fica aquela questãozinha verde molhada, ela ainda precisa um pouco mais de desidratação para ficar no ponto, certo? Se não acontecer nenhum desses 3 problemas, o feno está pronto, você vai fazer os fardos, medas, ou colocar em celeiros, a depender da sua área, como você vai fazer isso. E aí uma questão muito importante, como armazenar, né? O pequeno agricultor, o agricultor familiar, ele tem essa carência de infraestrutura, né, para armazenar os produtos, né? Na verdade, o feno, depois feito os fardos, você pode armazenar ele embaixo de uma árvore. Você normalmente tem aquelas árvores enormes, aqueles cajueiros bonitos, faz um estrado acima do solo, né? Coloca os fardos ali. Onde é que dá o vento dominante, onde a chuva vai bater em excesso, você coloca um plástico. Não é interessante vedar todo o material, que ele pode realmente, com a mudança, a nossa região principalmente, que é muito úmida, né? A mudança de temperatura quente e frio, você pode ter perdas por apodrecimento do feno. Ele tem que ficar ventilado, aerado. Agora, a parte do vento dominante, onde você sabe que a chuva vai açoitar, vai bater ali nos fardos, você coloca uma lona plástica, certo? Mas pode ficar tranquilamente embaixo de uma árvore e tal. Suspenso do solo. Medas, normalmente as pessoas fazem muito, isso é muito típico no semiárido, medas, né? Porque não chove muito lá, certo? Aí você botar um morão no centro e aí você vai juntando os fechos e tal. Se for feno triturado, você faz um lastro ao redor do morão. Pode ser de plástico, forrado de plástico, pode ser, normalmente se faz uma coisa calçada, né, para ter mais durabilidade. E aí você vai compactando o material picado e depois vai subindo até fazer um cone, né? É cone, acho que é um cone. Fazer um cone. São chamadas medas, isso normalmente fica espalhado nos pastos, os animais vão chegando ali, vão se alimentando, né? E o outro é solto em celeiros. São esses 3 tipos de armazenamento do feno. Característica de um bom feno: boas forrageiras, como nós já falamos antes, cor esverdeada, aroma e sabor agradáveis, ter boa aceitação pelos animais, não conter plantas tóxicas, uma coisa importante, e ervas daninhas ou corpos estranhos, né? E ter bom valor nutritivo e ser digestível, né? Utilização do feno, né, na alimentação dos bovinos. Quando bem elaborado, é excelente alimento, isso aí é indiscutível, né? Ele é de custo baixo, pode ser associado com outro alimento volumoso, pode ser com pastagem, pode ser com silagem verde, e pode ser com concentrado. Normalmente, aí você calcula quanto é que você vai dar, no máximo, mínimo de 2% a 3% do peso vivo do animal. Se o animal... tem uma coisa muito interessante que eu vi acontecer, principalmente em Valença. Chegava carradas de animais que vinham do semiárido, e aí o pessoal soltava. Então, perderam muitos animais com problemas digestivos, certo? Por quê? No semiárido, com a deficiência de pastagem, o alimento que contém água que o animal ainda consome em quantidade grande é a palma. E aí chegou em regiões com o pasto novo, tenro, né? E soltaram os animais sem adaptação. Os animais comeram e tal, e aí teve problema de diarreia, alguns ingeriram plantas tóxicas, certo? E morreram. Então, tem essa questão de adaptação do animal para qualquer alimento. Então, você não vai dar os 8 quilos logo no primeiro dia. Então, você leva 5 a 7 dias, indo aumentando gradativamente essa quantidade de feno com outros alimentos, pasto, até chegar aos 8 quilos ou 2% do peso vivo do animal para a complementação da dieta deles. Pode ser utilizada lá, como vocês colocaram muito na própria meda, no campo, né? Ou em coxo. Ou então, você pode pegar o fardo e pendurar em áreas estratégicas com arame no curral, perto do coxo, até espalhar, e vão pegando e vão comendo ali. E aquilo que eu falei antes, com 3 kg de forragem verde, é possível produzir em média 1 kg, 1,5 kg de feno. Vamos trabalhar agora a questão da
ensilagem. É uma outra forma de armazenar o período de estiagem ou o período ou o excesso de forragem que você tem, você faz nessa questão de silagem, né? Que é você pegar a forrageira ideal ou junto com a leguminosa ou cana, triturar e passar por um processo de compactação e depois de fermentação anaeróbica, com a ausência de bactérias que vivem na ausência de ar, e vai fazer a fermentação e você vai ter um produto de qualidade. Esses silos que vocês estão vendo aí é o que eu mais gosto, já trabalhei muito com eles, que é o silo cincho. Se vocês olharem, eles têm umas vigazinhas, essa forma, ela se desmancha aí em 3. Você coloca ela no chão, vai colocando material e vai compactando. Quando você vai compactando, ela vai subindo. Então, é um silo muito interessante, fica bem compactado, depois fica bonitinho, aí você enrola ele direitinho como um bolo. Tem algumas desvantagens que eu vou falar mais na frente. Quais são as vantagens? Aqui é o silo cincho já pronto, enroladinho. Esse material em cima é para evitar sol, certo? Em excesso. Como o plástico normalmente é fino, se o sol batendo muito forte aí, ele vai ficar frágil. Então, até uma galinha ou uma ave que pousar e pode rasgar. E se você abrir antes do processo de fermentação completado, você perde. E você, abrindo, tem que utilizar todos os dias, certo? Então, não estava no momento de você utilizar. Então, quais são as vantagens da ensilagem? A planta deve ser ensilada quando os valores nutritivos ainda estão altos, né? É aquela mesma questão que eu falei, o capim, cameron, napier, certo? Ele tem que estar numa altura de 1,20 m, 1,40 m, 50 a 80 dias de germinado. Dá para se perceber que ele ainda está com bastante folha verde, até deve ser cortado, triturado para fazer. A silagem de capim, napier, por si só, ela não é tão nutritiva e rica, certo? Então você tem que colocar alguns produtos para que essa silagem se enriqueça. Aí você vai trabalhar com as leguminosas ou com mandioca, a maniva e a folha, né, da mandioca, porque vai enriquecer essa silagem. E como é que a gente faz? Aí um agricultor vem me perguntar, Fernando, mas é complicado, como é que eu vou saber que eu tenho que botar de 10 a 20% de leguminosas? É simples, você passa 4 molhos de capim, um de cana, ou um de folha de mandioca, ou um de leguminosas. Aproveita o excesso de forragem da estação chuvosa. É uma fonte de alimentação volumosa e nutritiva de baixo custo, permitindo reduzir os custos com o uso de concentrados também, do mesmo jeito do feno. Então, é bom que o agricultor tenha feno, ele tenha silagem, que ele vai diminuir os custos com concentrados. As operações de preparo e utilização podem ser totalmente mecanizadas, né, para quem tem condição, uma associação que tem os equipamentos. Bahia Produtiva está financiando muito essa questão de equipamentos para a produção de armazenamento de forragens, permite manter o maior número de animais por unidade diária, certo? Por quê? Se você tem o feno, se você tem a ensilagem para fornecer no coxo, a permanência dos animais no pasto vai ser menor e você pode também botar uma lotação maior por área, porque você tem o alimento para fornecer, tem a palma, tem a silagem, tem a fenação. Então, você impacta menos o consumo da pastagem. A ensilagem ela tem algumas desvantagens, né? Uma delas é abrir o silo, você tem que usar até terminar. Maior exigência durante a confecção, que é o feno, sob risco de perda total da forragem. Exemplo, a compactação é importantíssima no processo de forragem. Você deixa ar, com certeza, parte dessa silagem sua vai apodrecer, ela não vai fermentar. Aí você vai fazer todo o processo, quando for lá, que abrir a surpresa, ao invés dela estar cheirando, né, aquele cheiro agridoce, ela vai estar com cheiro de podre. E, em geral, é menos palatável que o feno, porque o feno conserva o sabor. E sempre há perda de elementos nutritivos, né, porque há um processo de fermentação, perde. No feno você não perde nada, mas na ensilagem perde, mas não é tão grave que vá desequilibrar a dieta do animal, não. Forrageiras para ensilar, né, quais são as mais indicadas? Existe uma grande variedade, certo? Possível de ser ensilada. O valor nutritivo da forrageira é fundamental, né, para ter uma silagem de boa qualidade. E entre as mais indicadas estão, você só ouve falar de silagem de milho. E aí você tem que entender o ponto certo de fazer
essa silagem. No caso do capim, eu já falei, né, aquela idade de 60, 1,20 m, 1,40 m de altura, e aquele período, né, para você fazer ele, é sempre bom associar uma leguminosa a uma outra fonte, que dê mais palatabilidade, mais enriqueça mais a silagem. Mas tem o milho e o sorgo. Quando é que a gente sabe que o milho está no ponto de cortar para fazer a silagem? Quando os grãos estão no ponto de canjica. Se você falar assim para o agricultor, ele sabe, o milho está de costa. Quanto menor o tamanho das partículas dos materiais, ele fermenta melhor, ele sofre a ação das bactérias. A silagem, ao final do processo, ela tem um valor nutritivo ligeiramente inferior ao material de origem, ligeiramente, então ela não perde muito. Normalmente é coisa de 5% a 10%. Né? Essa diferença é tanto menor quanto maior for a eficiência no preparo da silagem. Qual é essa eficiência? Material no ponto, triturou, no mesmo dia, compactou, fechou. Para evitar perdas, evitar o excesso de ar, falei agora, boa compactação, então evitar o uso de forragens muito novas ou muito velhas, né? Muito nova vai ter excesso de água e tal, pode apodrecer, e muito velhas têm dificuldade de compactar. Promover o rápido, aquilo que eu falei, o rápido enchimento e fechamento do ciclo. Fazendo isso, com certeza, você pode ter sucesso. Os fatores de perda, o valor nutritivo é espécie de forrageira, né? Ela pode estar passada, ou ser uma forrageira de um solo também fraco em nutrientes, ela vai dar também a quantidade de nutrientes menor, mas quanto mais ela mais velha, também ela perde, ela tem mais fibra. Época do corte, né, que eu já falei antes, precisa repetir. Tipo de picagem do material a ser cinzelado, lembra que eu falei? Quanto menores os pedaços, melhor. O tipo de silo que você vai fazer, né? Os silos superfície são mais práticos, mas eles normalmente tendem a ter uma perda maior. Tempo de enchimento e fechamento do silo, que eu já falei também. Os silos, né? Primeira dica é o seguinte: como é que eu vou calcular o tamanho do meu silo, né? Primeira coisa que vocês devem ver é o seguinte: uma dica é que 1 m cúbico, em média, de silo, ele consegue produzir 500 kg de silagem. A segunda dica, aquilo que eu já falei antes, que uma unidade animal equivale a 450 kg de peso vivo. Se você tem a quantidade de peso no seu rebanho, você vai saber mais ou menos como trabalhar essa questão de quantidade de silagem que você vai precisar. Aí eu peguei aqui aquele rebanho que a gente trabalhou lá na frente, com 71 animais. Então, com 71 cabeças, que deu o quê? 60,25 unidades animais, né? Se uma unidade animal é 450 quilos, eu multiplicando, eu vou ter 27.112 quilos de peso vivo. Você fornece por dia 4,5% do peso vivo no animal. No caso aqui, deu 27.112 quilos todo o rebanho. 4,5% disso é 1.220 quilos. Então, eu vou precisar de 1.220 quilos de silagem por dia, certo? Para que eu possa manter meus animais a pasto, com um volumozinho no coxo, e aí não deixar a produção de leite ou de carne diminuir consideravelmente ou até manter. Aí o agricultor vai para a realidade dele. Se ele acha que quer produzir silagem para 365 dias, ele vai multiplicar esses 1.220 quilos por 365, ele vai achar. Mas nós calculamos para 180 dias, 6 meses. Então, vai ser necessário produzir nessa propriedade 219.600 quilos de silagem, dividida por 500 quilos, que é o metro cúbico. Então, eu vou ter um silo de 439 metros cúbicos. Eu vou fazer um silo? Não. Posso fazer 3, 4, 5, 10, até eu chegar nessa quantidade aí. Importante que a gente tem que calcular uma outra coisa. Sempre que você produz a quantidade total que você vai fornecer, você bota 15% em cima para mais de perdas. Perdas que apodrecem quando você abre o silo, restos que ficam no coxo, no transporte e várias outras questões. Então, você calcula 15% a mais de produção de silagem para que você possa ter
um conforto na distribuição. Os tipos de silos são o trincheira, normalmente ele é escavado numa área, certo? E você vai enchendo e compactando, e depois cá na abertura, na entrada, vocês colocam tábuas e veda com a lona, certo? Silo trincheira, né? Normalmente grandes propriedades fazem isso. Silo superfície, não sei se vocês já viram na estrada, às vezes vocês passam em algumas fazendas, você vê aquela cobertura lá, assim, grandona, parecendo um biodigestor. Ali são silos que o pessoal faz em superfície, que é você forrar o chão. São um dos silos mais práticos, mas que normalmente você tem muitos riscos de perda por entrada de ar, até por chuvas em excesso. Se não fizer uma boa drenagem ao redor do silo, penetração de água, essas questões. E o silo cincho, que para o pequeno agricultor eu gosto mais. Aqui é o silo trincheira, né? Nós temos a base menor, a base maior dele, né? E a altura. Entrada e aqui o comprimento, certo? Então, como é que a gente calcula? Como é que a gente faz o cálculo? Esse aqui tem 4 metros de base menor, 5 metros de base maior em cima, 2 metros de altura e 10 metros de comprimento. Então, a fórmula é base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Então, o silo superfície, a diferença dele, ele vem aqui na base do solo, ele fica mais na parte de cima. O cálculo é parecido com o do trincheira, só que a base menor é em cima e a base maior é embaixo. As laterais têm que ter sulcos consideráveis para quando a chuva, mesmo que a área seja plana, não deve fazer em área declivosa, mesmo que a área seja plana, tem que ter sulcos ao redor para que a água possa escoar. E o silo cilíndrico, que eu gosto de trabalhar com o cincho, que é, para quem estudou matemática e não filou a aula também, que é aquela formulazinha πr ao quadrado, né? Π vezes raio ao quadrado. Π, 3,14. Raio é o raio vezes ele mesmo. Então, no caso aqui, um exemplo, né? Um silo com raio, esse tracinho está vendo um Rzinho, de 1,5 metro, altura de 10 metros. É um senhor silo, né? Essa altura. Não recomendo para pequeno agricultor. Normalmente, o silo cincho que eu fiz foi de 2 metros de altura. Facilita o trabalho, tirar o material e tal. Mas aí vou colocando a fórmula, 3,14 vezes 1,5 ao quadrado, que dá 2,25, eu tenho 7,07 metros quadrados da área de face. Multiplicado pelos 10 metros de altura, eu vou ter 70 metros cúbicos de silagem. Vezes 500 quilos, vai dar aí 35 mil quilos, né? 70 metros com 35 mil quilos. E aqui, aquilo que eu falei, produção de silagem com o silo cincho. Você vê que ele está aqui no chão, primeira foto. Então o pessoal vai picando aí, colocando e alguém vai compactando, né? Consegue compactar pisando tranquilo se o material estiver no ponto que a gente falou. E você vê que a forma, na segunda foto, ela vai subindo, subindo. Pronto, chegou no ponto que você quer. Esse aqui está com 1 metro e... Esse da foto aí que o pessoal está com a forma azul, deve estar com 1,20 m, 1,5 m, uma coisa assim. Você vê a altura que você quer colocar. Aqui está o bolo já feitinho, bem compactado, tá vendo? E aí você vem com a lona, forra direitinho, tirando todo o ar, e aí amarra com cordão, pode ser esse cordão de sisal. Por cima, colocar tábuas, areia, folhas, alguma coisa que cubra, palhas, para que animais e crianças não cortem antes da fermentação. E se eles cortarem depois da fermentação, tem que utilizar, senão perde, apodrece. O uso da silagem, produção de leite, muito embora possa ser útil também na criação de bovino de corte, de ovinos. Então, serve para ambos, mas normalmente é bem utilizado na produção de leite. A quantidade de silagem, aquilo que eu já falei, né, não deve ser superior a 4,5 do peso vivo. Se houver sobras, deve ser retirada, pois a silagem, quando exposta ao ar, se deteriora rapidamente. O fornecimento de silagem dos animais deve ser gradual até que eles se acostumem com esse tipo de alimento. Fornecer silagem após a ordenha ou 3 horas antes desta para evitar alteração do sabor e do odor do leite. Fornecer silagem com uma solução de melaça, que eu já falei, né, aumenta o consumo. Melaça e sal. Obrigado pela participação de todos e todas e pela atenção também.
ATER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.